Nick tenta explicar à tia que seus pais estão fora e ele não consegue cuidar da criança sozinho. A tia convence que Lola é uma criança obediente, com quem não haverá problemas, e além disso, isso dura apenas algumas semanas. A mulher manda a menina perguntar também ao irmão. A irmã olha atentamente para o rapaz, mas fica em silêncio. Percebendo que não há mais argumentos para a recusa, Nick concorda, a tia se despede e vai embora. No início, o cara tentava de todas as maneiras entreter a garota e constantemente lhe oferecia diversas guloseimas. Mas todas as vezes Lola olhava com indiferença e não dizia uma palavra em resposta. À noite, Nick brincou bastante no computador e decidiu tomar um banho antes de dormir. De repente o cara sente uma corrente de ar óbvia, vira bruscamente nas nuvens do casal, percebe a silhueta de alguém. Nick fica intrigado ao pensar que a única pessoa na casa além dele é sua irmã de 8 anos. O cara não acredita que uma garotinha possa decidir espionar um cara no chuveiro. O jovem está deitado na cama e se pergunta por que sua irmã deveria espioná-lo, pois ela ainda é uma criança. Nick sai para a varanda e olha em volta. Se não fosse sua irmã quem o estava observando, então um ladrão poderia ter invadido a casa. O cara decide subir na varanda do quarto onde Lola mora e ver se a menina está dormindo. Nick olha pela janela e vê sua irmã parada na frente do espelho do armário e murmurando alguma coisa. Lola olha atentamente para seu reflexo no espelho e repete algo monotonamente. A atmosfera ao redor de repente fica muito pesada. Nick fica perplexo porque sua irmã não está dormindo e resmungando alguma coisa, mas o cara se convence de que precisa tirar tudo da cabeça, pois as meninas têm seus próprios segredos. Na manhã seguinte, o cara está preparando o café da manhã para Lola e casualmente decide perguntar o que ela fez ontem à noite. A garota nem deixou o irmão terminar, ela apenas se virou silenciosamente e foi embora. De repente, o nariz sensível de Nick sente um cheiro estranho, farejando. O cara percebe que está com cheiro de sangue. Nick segue a trilha do cheiro e para em frente ao armário de Lola. O cheiro claramente vem de lá. O cara abre a porta, de repente um absorvente feminino usado cai do armário no chão. Nick bate o armário de vergonha e pensa que não achava que tais coisas seriam necessárias aos 8 anos de idade. À noite, o irmão fica na porta de Lola e fica surpreso ao saber que ela está novamente murmurando algo estranho. Nick abre a porta e vê que sua irmã está claramente prestes a escapar para algum lugar pela varanda. Deixando Lola avançar um pouco, o irmão decide segui-la. Se algo acontecer com a menina, sua tia o matará. O cara olha pela esquina e percebe que está em uma fábrica abandonada e, segundo rumores, aqui havia um cemitério. De repente, uma garota estranha de vestido branco aparece na frente de Lola, emanando uma aura sinistra. De repente, a garota estende a mão e entrega outro bloco feminino usado. Lola volta com confiança. Nick se esconde na esquina e se pergunta o que está acontecendo aqui. Chegando em casa, o cara decide espionar a irmã e depois perguntar diretamente a ela o que tudo isso significa. Nick vê através do vidro que a garota está colocando fogo na junta e enquanto ela queima, ela novamente murmura algo estranho. Lola joga as cinzas no chão e observa com um olhar misterioso enquanto eles circulam no ar. Nick se levanta e decide firmemente entrar e esclarecer toda a situação pouco clara. O cara não tem tempo de abrir a varanda quando vê que a mesma garota que deu o bloco para Lola apareceu no espelho. Nick, horrorizado, decide que sua irmã está claramente possuída, então ele precisa chegar a Temple Street o mais rápido possível. O taxista comenta alegremente que não é seguro andar na rua tão tarde e que seria melhor que o jovem fizesse as pazes com a namorada. Nick não entende nada do que o homem está falando e pergunta surpreso a qual garota ele se refere. O homem conta que pelo espelho viu a garota segurando a mão do rapaz enquanto ele entrava no carro. O cara fica chocado. Quem poderia estar refletido no espelho? Aquela garota de branco ou alguém de outro mundo? Nick sai do carro e de repente sente que está muito frio lá fora. Ele começa a tremer de calafrios. Um cara caminha pela Temple Street, famosa por seus sacramentos, e percebe que a noite parece completamente assustador. O jovem treme todo e não entende se é de frio ou de medo. Percebendo uma pessoa ao longe, Nick fica feliz porque pelo menos alguém ainda não fechou e corre para a mesa. Mestre Li boceja alto sobre seu livro de espíritos e decide que é hora de fechar e ir para casa. De repente, um cara estranho corre até o mestre e pergunta em voz alta se ele consegue ler rostos. Li pensativo diz que o cara levantou as sobrancelhas, mas elas são opacas e uma verruga acima do olho em um determinado lugar indica um conflito com um irmão ou irmã. Nick se lembra de sua irmã Lola e de toda a situação incompreensível e pensa que o mestre conhece claramente o seu negócio. Mestre Li se levanta e, olhando atentamente para o rosto de Nick, pergunta se ele agora tem algum conflito com a jovem.
Lee nota a estranha localização da toupeira, percebe que a testa oposta parece opaca. Tudo isso contradiz o destino do cara. O mestre se levanta e diz que o destino de Nick é terrível e ele teme que o desfecho de tudo seja fatal. Nick tira cigarros freneticamente, gaguejando, pede ao mestre que o ajude a descobrir. O jovem começa a contar que sua irmã de 8 anos ficou recentemente com ele e depois fala sobre tudo o que aconteceu. Lee diz que existem interpretações sobrenaturais do sangue menstrual das mulheres. Este sangue é considerado impuro, cheio de energia escura que pode ser usada para afastar os maus espíritos. Mas os espíritos verdadeiramente malignos amam a energia escura, então esse sangue pode não apenas assustar, mas também atrair os espíritos malignos. O mestre diz que existem praticantes que usam esse sangue para cultivar o espírito de uma criança. Lee explica que Lola pode ser uma praticante espiritual e usar sangue para manter os espíritos malignos afastados. Mas a garota também pode, ao contrário, invocar espíritos malignos ou criá-los para prejudicar Nick. A garota poderia ser uma alma perdida sendo usada por uma estranha garota vestida de branco para seus próprios propósitos. Nick não é o mesmo com as informações que caíram sobre ele e pergunta ao mestre Lee se é possível resolver tudo isso de alguma forma. O mestre anuncia o valor da consulta e diz que sua tarefa é identificar o problema, e não resolvê-lo. Nick agarra a mão do mestre e diz desesperadamente que está pronto para pagar qualquer preço se Lee o ajudar. Lee diz que resolver o problema vai custar muito dinheiro e se o cara estiver disposto a pagar, então eles precisam visitar a casa dele. Nick está esperando o mestre e pensa que Lola tem apenas 8 anos, ela não conseguia pensar nisso, provavelmente está sendo manipulada. Lee aparece e diz que levou tudo o que precisava e que eles podem pegar a estrada. O mestre espalha cinábrio na soleira do apartamento de Nick e percebe que a área onde eles estão é simplesmente terrível. De repente Nick percebe que a porta do apartamento está entreaberta, chama Lola e pergunta se ela não fechou a porta. Mestre Lee levanta a cabeça com cautela e olha atentamente para a porta aberta. Nick se vira para Lee e pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, se deveriam entrar. De repente, o mestre bate com toda a força na bochecha, onde fica uma marca muito perceptível. Lee, olhando para a porta, pede desculpas por incomodá-lo, diz que cuidará da sua vida e não interferirá em lugar nenhum. Virando bruscamente, o mestre corre o mais rápido que pode, e o surpreso Nick tenta alcançá-lo. Percebendo que ele não pode ser capturado, Nick retorna ao apartamento e de repente vê que traços distintos aparecem no pó vermelho espalhado. Neste ponto, Nick se vira abruptamente e corre o mais rápido que pode para longe do lugar infernal. Na rua, o cara alcança o patrão, agarra sua mão e pergunta furiosamente por que ele fugiu. Lee diz com medo que quase desistiu porque Nick claramente irritou alguém. O mestre se despede e diz que não é assistente nesse assunto e não vai entrar nesse pântano, e Nick só pode esperar sorte. Nick, confuso, jura que não ofendeu ninguém e implora ao mestre que o ajude, mesmo estando disposto a pagar a mais por seus problemas. Mas Lee puxa abruptamente a mão que o cara segura e diz que sua própria pele é mais valiosa. Nick pergunta desesperadamente ao mestre Lee se realmente não há outra maneira de resolver seu problema. Lee dá ao cara o conselho de se arrepender caso tenha feito algo de ruim a alguém. O mestre explica que Nick estava preparado com uma formação mortal que o mataria de qualquer maneira, então agora o cara está sozinho. Nick cai no chão horrorizado e se recusa a acreditar nas palavras do mestre de que ele está, de fato, condenado. O cara senta no cais e fuma pensativo. O caminho para casa está claramente bloqueado, ele terá que morar em um motel. De repente, o telefone de Nick começa a vibrar em seu bolso, e então ouve-se uma ligação. O amigo do cara, Tom, está ligando. Nick atende a ligação e decide chamar Tom para sua casa. Talvez o mestre tenha se enganado e não haja nenhum espírito maligno. O cara convida o amigo para sair com ele e jogar no computador e assistir futebol a noite toda. Depois de algum tempo, Tom se aproxima da casa do rapaz carregando pacotes pesados e sarcasticamente convida Nick para ajudá-lo. Aproximando-se de seu apartamento, o jovem fica surpreso ao perceber que a porta está fechada e não resta nenhum vestígio do pó vermelho. Os caras passam a noite inteira trabalhando no computador, mas Nick fica tão chateado porque seu jogo não funciona. O jovem admite ao amigo que ligou para ele por um motivo. Uma força sobrenatural se instalou em sua casa e ele pede a Tom que cuide de si mesmo. Tom começa a rir alto e diz que se seu amigo lhe mostrar alguém, ele pode até acreditar nele. De repente, as luzes de todo o apartamento se apagam e os rapazes congelam de medo, ficam em silêncio por um tempo e apenas piscam os olhos. Tom fica encantado. Por brincadeira seu amigo até apagou a luz de alguma forma, mas isso não vai ajudá-lo a assustar o cara. De repente,
O monitor do computador começa a piscar e a imagem da irmã Lola aparece gradualmente. Então Nick percebe sua irmã parada ao lado dele e grita histérico que ela tem agido de forma estranha o dia todo. O que diabos está acontecendo aqui? Como sempre, sem dizer uma palavra, Lola sai da sala, rindo ameaçadoramente. Nick está tentando descobrir o que há de errado com a garota, se ela está possuída ou sob o controle de espíritos. Tom percebe que seu amigo teve uma ótima ideia para atrair sua irmã, mas ele não se assusta tão facilmente. De repente, os caras percebem que o computador está funcionando sozinho, pairando sobre um ícone como em um filme de terror. O vídeo em si começa com imagens estranhas e assustadoras filmadas na floresta no escuro. Nick diz a Tom que ele precisa forçar o desligamento do computador se o método usual não conseguir desligar o vídeo assustador. Tom está claramente assustado e pergunta confuso a Nick se tudo o que está acontecendo é obra dele. O cara tem certeza que se não são pegadinhas de um amigo, então tem um vírus no carro ou outra pessoa resolveu pregar uma pegadinha nele. De repente, Nick fica muito pálido, aponta o dedo para a tela e grita para Tom olhar para a tela. Neste ponto, um vídeo assustador mostra Tom pendurado em um galho. O cara do vídeo está claramente morto. Tom cai de bunda horrorizado e diz furiosamente que assim que chegar ao brincalhão que inventou esse Photoshop, ele simplesmente o matará. O cara clica no computador de todas as maneiras, mas ele não reage de jeito nenhum e não desliga. De repente, Nick recebe uma mensagem. O cara fica perplexo porque Mike está escrevendo para ele tão tarde. O cara abre uma mensagem em que um amigo relata que Tom foi morto e se oferece para ir até a casa do rapaz. Nick olha para Tom sentado bem na sua frente e não entende que tipo de bobagem está acontecendo. De repente, um amigo que finalmente desligou o computador pergunta para que temperatura está o ar-condicionado. A sala está muito fria. De repente, Nick também sente um resfriado terrível, que causa arrepios por todo o corpo. Tom vai até o ar-condicionado e percebe que sai um ar estranho, que parece farinha e ao mesmo tempo frio e sem vida. Nick coça a cabeça confuso. Tudo o que acontece parece um filme de terror ruim. De repente, Tom começa a bater com o rosto na grade do ar-condicionado com toda a força. Um amigo com o rosto completamente quebrado cai no chão, estende a mão para Nick e implora que ele ajude. O jovem, em estado de choque, não tem tempo de reagir, e o corpo de Tom é puxado para fora da sala em alta velocidade por alguma força desconhecida. Nick tem medo de se mover, ele percebe que Tom foi arrastado para o quarto de sua irmã Lola. Um momento depois, o cara corre até o quarto da irmã e grita perguntando onde está o amigo. Lola senta-se calmamente na cama, abraça seu brinquedo preferido e diz com indiferença que Tom está morto. O jovem desgrenhado pergunta furiosamente como a garota está envolvida em tudo isso e para onde ela levou Tom. A menina ainda repete com indiferença que o amigo do irmão está morto. Todos os marcados pela morte acabarão morrendo. Nick olha em volta, aproxima-se do armário e percebe que é bem possível esconder uma pessoa nele. Aqui Lola começa a demonstrar emoções e diz ameaçadoramente ao irmão para não ousar abrir o armário. Nick não escuta a irmã, abre as portas e vê seu amigo sendo estrangulado por mãos diabólicas. De repente ouve-se um estrondo, o corpo de Tom desaparece e as mãos agarram o cara pela camiseta e o arrastam para dentro do armário. A mão ensanguentada agarra o pescoço do jovem e começa a estrangulá-lo com força. Lola, que apareceu por trás dela, conta com calma que pediu ao irmão para não abrir o armário. A mão aperta cada vez mais a garganta do cara, e com as últimas forças ele sussurra com dificuldade que não consegue respirar. De repente Lola chama o irmão de idiota e joga algo com força no cara, mirando na cara dele. Outro absorvente feminino usado está preso na bochecha do cara. De repente, as mãos soltam a garganta de Nick e voltam para o armário. O cara cai no chão e luta para limpar a garganta. O jovem, horrorizado, pergunta a Lola por que ela trouxe essas mãos infernais para cá, se ela realmente quer matar o irmão. A irmã senta-se ao lado do irmão e diz calmamente que está aqui, pelo contrário, para salvá-lo. De repente, ouve-se um estrondo e mãos ensanguentadas começam a sair do armário novamente. A garota empurra o cara e bate a porta do armário com um chute poderoso. Nick fica de pé e grita histericamente, perguntando o que são aquelas mãos e onde está o corpo de Tom. Afinal, Lola colou a junta no armário, sacode as mãos e diz que Tom já morreu há muito tempo, e as mãos simplesmente dividiram seu espírito. A menina conta ao irmão que o padre taoísta que Nick trouxe está parado na porta há muito tempo. Lola declara que não há necessidade de atrapalhar o sono da criança, sobe na cama e deseja boa noite ao irmão. Nick abre a porta, atrás da qual o mestre Lee está realmente parado e com um sorriso estúpido pergunta se o cara está bem.
O jovem olha para o mestre com interesse e se pergunta por que ele voltou. Lee timidamente diz que não pode se dar ao luxo de ter um assassinato bem debaixo do nariz, mas a irmã de Nick é um pouco assustadora, então ele não ousa entrar. O cara diz que estava acontecendo uma maldade absoluta. Tudo parecia possuído e um par de mãos decepadas estava saindo do armário. Lee diz que as mãos têm uma aura negativa muito forte. O dono deve ter morrido de forma trágica e agora eles estão de volta para se vingar. Nick não entende por que há necessidade de vingança em sua casa. Tom já se tornou a primeira vítima e o jovem precisa ir até sua casa e verificar tudo. Os jovens saem. Nick tenta ligar para Mike, mas por algum motivo ele não atende. Na casa de Tom, o corpo do cara está caído no chão e sua mãe chorando está curvada sobre ele. Ao ver os rapazes entrarem, a mãe corre até Nick e pergunta o que aconteceu com o filho, pois ele viajou com um amigo. O cara diz surpreso que não conhece Tom há 6 meses e não tem ideia do que aconteceu, mas sente muito. A mulher conta que o filho foi estrangulado há uma semana, mas só hoje a polícia encontrou o corpo na aldeia. Nick percebe com medo que se Tom foi estrangulado, então o vídeo de hoje era real. Lee diz que o ânimo volta na 7ª noite, e foi por isso que Nick conheceu seu amigo hoje. O mestre se abaixa e examina o corpo, e de repente diz ao cara que encontrou um pequeno buraco no pescoço de Tom. Lee começa a puxar e remove cuidadosamente uma agulha fina de seu pescoço. O mestre explica que se trata de uma agulha para dividir o espírito. Foi na 7ª noite que Tom procurou Nick porque nem percebeu que estava morto. Lee percebe que tudo o que está acontecendo é claramente vingança de uma pessoa muito versada no assunto. Nick apoia a mulher e explica que trouxe um mestre espiritual para entender a morte do filho dela. A mãe chora amargamente e pergunta desesperadamente por que seu filho teve uma morte tão terrível. Depois de se despedir da mulher, Nick se vira e de repente vê que o corpo de Tom abriu os olhos. O jovem, com medo e esperança, pergunta ao mestre se seu amigo poderia ganhar vida, apesar do que aconteceu com ele. Lee fecha os olhos de Tom e diz que ele está definitivamente morto, não dá sinais de vida e nem tem alma, então não há como ele voltar. O mestre explica que os olhos se abriram devido ao relaxamento dos músculos das pálpebras, embora seja assustador que isso aconteça uma semana após a morte. De repente, o mestre fica visivelmente assustado, empurra Nick para trás e diz-lhe para congelar e não se mover. Para a surpresa do jovem, o corpo de Tom de repente começa a subir lentamente no ar. Lee cobre a boca de Nick com a mão e diz-lhe não apenas para permanecer em silêncio, mas também para não respirar. O morto passa lentamente por eles e se dirige à porta da frente, claramente com a intenção de ir embora. Nick não entende desesperadamente o que está acontecendo, pois seu amigo está completamente morto, enquanto ele pode continuar andando. Mestre Lee diz pensativamente que aparentemente há um pastor de cadáveres por perto e eles precisam ir atrás do corpo e verificar tudo. Nick pergunta ao mestre com interesse como um pastor de cadáveres pode fazer um cadáver se mover. Lee coloca a mão na cabeça do cara e diz para ele não fazer barulho. Ele explica tudo depois, mas por enquanto eles só precisam seguir Tom. Os jovens caminham bastante e acabam se encontrando na floresta, nos arredores da cidade. De repente, Nick vê que o corpo de Tom se aproximou da árvore onde o laço está pendurado. De repente, o mestre entrega a Nick uma garrafa estranha e diz que tem um remédio mágico para o cara. Lee passa manchas nas pálpebras de Nick e explica que são lágrimas de vaca que permitirão ao cara ver coisas ímpias. Abrindo os olhos, o jovem percebe que um miasma negro paira no pescoço de Tom. Lee diz que isso é uma aura de indignação dos mortos, algum tipo de ressentimento mortal que não deixa o amigo do jovem. De repente o mestre fica tenso e, ao ouvir sons estranhos, diz que a aura está tentando desmembrar o corpo de Tom. Lee diz que aparentemente o cara levou uma vida ruim, matou e desmembrou alguém e a vítima retribui na mesma moeda. Nick não consegue acreditar no que está ouvindo, seu amigo inofensivo não poderia fazer nada parecido, e o jovem pede a Lee para salvar seu corpo. O cara, desesperado, agarra o mestre pelo ombro e diz que o corpo de Tom deve permanecer intacto, ele está pronto para pagar se Lee ajudar. O patrão concorda e diz que isso será considerado um ato de misericórdia, mas ouviu falar do adicional. Lee saca uma espada, ordena que Nick não se mova e acenda uma vela. Se a chama se apagar, o cara deve correr o mais rápido que puder. O jovem cobre a chama da vela com a mão e com medo implora para que ela não se apague. De repente o cara sente o toque de alguém em seu ombro. Muito assustado, Nick ouve alguém chamando por ele. Amália, a garota que sua irmã namorava, aparece atrás do jovem e pergunta emocionada por que ele está interferindo. Nick se vira bruscamente e grita que Amália é a mesma garota que deu o bloco para Lola. Fechando a vela,
O rapaz pergunta por que a menina está manipulando a irmã, o que ela quer deles e se ela é a mesma pastora de cadáveres. Amália pergunta sarcasticamente onde que o rapaz está tão curioso. De repente a garota abre o guarda-chuva, fios vermelhos começam a se esticar de suas mãos e ela declara que esse conhecimento custará a vida de Nick. O cara começa a correr o mais rápido que pode, gritando bem alto para o mestre que precisa de ajuda. Lee fica imóvel diante do cadáver de Tom e não reage de forma alguma ao que está acontecendo. Nick, sem saber o que fazer, fica entre Lee e o cadáver e liga novamente para o mestre. De repente, um som terrível é ouvido e o corpo de Tom é despedaçado, espalhando sangue e entranhas por toda a parte. O mestre de repente se contorce bruscamente e diz com alívio que finalmente pode se mover. Lola aparece atrás dos rapazes, e segurando uma chama mágica nas mãos, manda os dois saírem daqui. A menina vira-se para Amália, que se aproxima, e diz que o irmão é simplesmente ignorante e não deve ser perseguido. A menina percebe que os rapazes não sabem por que estão aqui, fecha o guarda-chuva e pergunta por que diabos eles ainda não foram embora. Lola se vira furiosa para o irmão e grita ameaçadoramente para que ele saia o mais rápido possível. O mestre agarra o rapaz pela mão e diz que eles precisam ir embora, pois a aura de cadáver de Amália é muito forte e ele não é páreo para ela. A menina olha para Lola com reprovação e diz que a menina não deve esquecer por que está aqui, e não para proteger o irmão. Lola comenta friamente que eles concordaram anteriormente em deixar Nick em paz. Decidida a mudar de assunto, a menina avisa a Amália que é hora de finalmente resolverem as coisas. As meninas pegam alguns estranhos objetos mágicos que começam a girar em suas mãos. Amália e Lola colocam na boca objetos que parecem ovos de madeira e começam a inalar a fumaça que sai deles. Nick e Lee ficam deitados nos arbustos e observam com interesse tudo o que acontece. Uma luz aparece entre as palmas de Lola e a menina diz que já lidou com a aura de indignação, o resto depende da mais velha. Amália solta os fios vermelhos que arrancam do chão a perna decepada, diz que acabou e manda Lola ficar de olho nas mãos que estão no armário. Lee explica a Nick que Amália é uma artista cadavérica que trabalha regularmente com cadáveres. A perna decepada pertence ao homem que voltou para se vingar, o que significa que Tom realmente desmembrou o cadáver. Nick fica chocado com tudo o que está acontecendo, perplexo porque Lola chamou a garota de mais velha. Acontece que a própria garota é uma artesã júnior. O cara fica pensando nas palavras do mestre, mas está pronto para jurar que o amigo nunca faria algo assim. Lee diz com simpatia que a perna era de uma mulher. Tom desmembrou uma garota e escondeu partes de seu corpo em lugares diferentes. Nick pergunta perplexo por que, neste caso, Lola selou as mãos dentro de casa e Amália arrastou a perna com ela. Lee aconselha esquecer, diz que Amália é difícil de lidar e Lola não parece uma boa samaritana. De repente, a irmã mais nova se vira e, com raiva, manda os jovens saírem do mato. Os caras ficam intrigados por terem sido descobertos, pois se esconderam bem e bem longe. Lola diz que a irmã mais velha já foi embora e que é hora dos meninos pararem de espioná-las. A menina olha com reprovação para o irmão e misteriosamente diz para ele manter os olhos abertos, caso contrário ele pode quebrar a testa inadvertidamente. Nick explode, gritando para que a menina explique como ela, aos 8 anos, conseguiu se tornar a caçula da tão terrível Amália. O cara continua a gritar que a morte de Tom é claramente obra deles e em desespero pergunta o que eles estão fazendo e quem é esse morto desmembrado. Lola responde calmamente que o cara não precisa saber de nada, ele precisa seguir em frente com sua vida e não se preocupar com a própria vida, e isso se aplica ali também. A garota está prestes a sair e finalmente diz que se Nick não parar de interferir, ele será o próximo. Lee abre as mãos e diz que é hora de eles se separarem, já que o mestre dos cadáveres apareceu, ele não vai mais interferir. O mestre acrescenta que obviamente Amália não deseja mal ao rapaz, se ela não tivesse dado bloco para Lola selar as mãos, Nick já estaria morto. Lee se despede do rapaz e diz que precisa ouvir a irmã, parar de interferir e aí tudo ficará bem. Nick está tentando impedir o mestre, que mais uma vez fugiu sem cumprir suas promessas. Percebendo a desesperança de suas tentativas, o cara percebe que Lee não devolveu seu dinheiro. Nick volta para casa e espera que o mestre estivesse certo e que Lola e o criador de cadáveres não o machucassem. O jovem cai na cama, não consegue acreditar que seu amigo possa fazer coisas tão terríveis. De repente, Nick ouve uma batida e presume que sua irmã chegou e se levanta para atender à porta. Mas ao se aproximar da porta, o cara percebe que há uma batida estranha e vem de debaixo da cama. Nick fica apavorado, mas, superado o medo, levanta decididamente as cobertas e olha embaixo da cama. Debaixo da cama,
O cara descobre Lola sentada de costas para ele, a garota treme violentamente. A irmã se vira e com lágrimas nos olhos pede ao irmão que a ajude. Nick olha para a garota confuso e pensa que mesmo que sua irmã esteja se comportando de maneira estranha, ela ainda é uma garotinha. O cara rasteja para debaixo da cama e pergunta à irmã o que aconteceu e por que ela entrou no quarto dele. Lola estende a mão desesperadamente para o irmão e pede que ele abrace porque ela está com muito frio. O jovem abraça a menina e pergunta o que poderia assustar tanto uma criança tão destemida como ela. A menina deita de lado no chão e puxa Nick para deitar ao lado dela. O jovem fica surpreso, mas ainda deita ao lado dela. De repente, a menina se abaixa bruscamente e perfura o pescoço do irmão com os dentes afiados. O cara fica atordoado com o que está acontecendo, começa a gritar alto de horror e dor. Nick bate com força no queixo de Lola, a garota, sem esperar o golpe, voa para o lado. O cara está tentando desesperadamente sair de debaixo da cama para correr o mais longe possível. Nick quase conseguiu sair, mas naquele momento a garota, virando um monstro, agarra sua perna com uma mão completamente assustadora e o segura com força. O jovem está tão assustado por sua vida que sacode a perna com toda a força e foge das mãos do monstro. O cara sai correndo do quarto e resolve se trancar no banheiro para se lavar e decidir o que fazer a seguir. Entrando no banheiro, Nick vê Lola completamente nua nas nuvens de vapor bem na sua frente. O cara fica vermelho de vergonha, ele nunca esperava ver a irmã no chuveiro, porque ela estava embaixo da cama dele. Lola se afasta com raiva e chama seu irmão de pervertido sujo. Nick se afasta da garota e grita, dando a desculpa de que Lola estava no quarto dele. A menina se enrola calmamente em uma toalha e pergunta se o irmão também a viu. O jovem reflete constrangido que se sua irmã perguntou por alguém, então não era ela quem estava sentada embaixo da cama, mas Lola sai rapidamente do banheiro. Um minuto depois, a menina sai do quarto do irmão e diz calmamente que está tudo bem, não tem mais ninguém no quarto. O cara finalmente para de entender alguma coisa e pergunta quem afinal estava no quarto dele. Lola responde calmamente que, como Nick estava em lugares ruins, ele trouxe para casa um espírito maligno que queria drenar sua energia. Nick pergunta que tipo de espírito é esse e por que se parecia com Lola e implorou para ser salvo. A menina explode, pisa no pé do menino e grita que o irmão simplesmente foi enganado pelo espírito e estava tendo alucinações. Lola quer ir embora, mas o cara pega a mão dela e pergunta se ela entende de coisas sobrenaturais, já que ela conseguiu afastar o espírito. A menina afasta a mão e declara que chamará o espírito de volta se o irmão a incomodar novamente. O cara diz que vai deixar a garota em paz se ela explicar o que realmente significam todos os estranhos incidentes dos últimos dias. A irmã diz em tom de censura que ignorou Nick deliberadamente porque não queria envolvê-lo e se ele tivesse ficado em casa nada teria acontecido. Lola entra em seu quarto e finalmente diz que se o irmão se envolver, a única saída para ele será a morte. O cara está pensando nas palavras da irmã, mas então o telefone toca em seu bolso. Nick atende a ligação de Mike e pergunta por que ele não conseguiu falar com o amigo, dizendo que estava na casa de Tom, que na verdade morreu. A voz ao telefone diz confusamente que está tudo acabado, os rapazes vão morrer de qualquer maneira, porque há uma mulher envolvida. Lola escuta com interesse a conversa do lado de fora, na esperança de ouvir algo importante para o seu negócio. Nick ainda não entendeu o que seu amigo estava tentando lhe dizer, pois a conexão com ele foi interrompida. O cara decide que precisa ver Mike com urgência. A irmã sai correndo da sala, olha atentamente para o jovem e diz que o avisou e que o rapaz, pelas palavras dela, precisa ficar em casa. Lola saiu e Nick de repente sentiu o cheiro de sangue novamente, mas muito mais forte do que da primeira vez. O cara segue o cheiro, se pergunta o que a irmã fez de novo e torce para que não seja mais um apartamento da Amália. O cheiro leva o jovem ao quarto da irmã, ele olha cautelosamente embaixo da cama e congela de medo. Debaixo da cama, colocado em uma jarra com líquido, está um olho humano. Nick pula até o armário e percebe que precisa chegar a Temple Street para ver Mestre Lee o mais rápido possível. Lee sugere que o cara aparentemente encontrou o olho do ladrão. Este globo ocular não é humano, pertencia a um cachorro preto. O olho é removido durante o Festival dos Fantasmas Famintos. Certos rituais são realizados nele e o olho do ladrão de cadáveres é obtido. O mestre diz que se o olho sentir o cheiro de um espírito ou de um morto, certamente encontrará seu corpo. Nick entende que com a ajuda do olhar Lola e Amália procuravam o corpo da mulher, a irmã saiu às pressas, provavelmente indo para outra parte do corpo. Mas o cara não consegue entender por que as artesãs precisavam dessas partes do corpo.
O mestre explica que se todas as partes do corpo do cadáver não forem encontradas e seladas, a cabeça de Nick não será arrancada. De repente, o jovem agarra a mão de Lee e diz que outro amigo dele está em perigo e que eles precisam ir ver como ele está. Mas o mestre arranca abruptamente a mão e diz que nunca mais se envolverá no negócio iniciado pelo cara. Lee diz que não devolverá o dinheiro ao jovem, mas como não ajudou, pelo menos lhe dará um talismã protetor em troca. O cara olha para o papel misterioso com símbolos estranhos e pensa que irá até Mike de qualquer maneira. Nick chega à casa de um amigo e vê uma lanterna ritual, mas isso pode significar um casamento ou um funeral. O cara bate, para seu grande alívio, o próprio Mike abre a porta. Nick bate no amigo e, furioso, pergunta por que ele desapareceu e não atendeu suas ligações. Mike leva o dedo à boca e implora ao amigo que não diga uma palavra, caso contrário a mulher pode ouvir. Nick olha surpreso para o amigo e pergunta de qual mulher ele está falando, não pela primeira vez. Mike explica que está falando sobre uma mulher que encontraram em sua viagem que está morta, mas que agora voltou para se vingar. Nick bate novamente no amigo e diz que não entende de que tipo de viagem ele está falando e não tem ideia de que tipo de mulher ele está falando. Mike diz que não adianta entrar em detalhes, agora precisamos lidar com a mulher, caso contrário eles terão a mesma morte terrível que Tom. Mike diz que conversou com um taoísta que disse que a queixa da mulher deveria ser respeitada e que um casamento fantasma deveria ser arranjado para ela. Os rapazes entram na casa, Mike diz que vai ser marido da mulher, e Nick, como já veio, vai ajudar a tirar fotos. O cara tira foto e fica entre dois caixões. Nick pega o celular e percebe que tudo parece bem assustador. Nick examina as fotos resultantes e percebe com horror que a mulher misteriosa está sorrindo nelas. De repente o cara recebe uma mensagem do mestre Lee dizendo que se ele não quer morrer deve correr o mais rápido possível. Nick recebe a seguinte mensagem, onde Lee convida o cara a olhar as pernas do amigo. O cara olha para os pés de Mike e vê que em vez dos tênis habituais, seu amigo está usando sapatos floridos vermelhos. Nick se vira e corre o mais rápido que pode para longe da casa estranha. De repente, Mike pergunta com um sorriso se seu amigo realmente acha que ele pode escapar. Mike estala os dedos e no mesmo momento Nick começa a cair. O cara de sapatos aparece na frente da porta num piscar de olhos, e Nick, exausto, pergunta o que ele quer dele. Mike olha para o amigo com raiva e diz que é dele quem ele precisa. Nick rasteja para longe de seu amigo que se aproxima com medo e grita para ele não se aproximar dele. O jovem tenta explicar que nunca causou tanto mal a ninguém que valesse a pena se vingar. De repente, uma bola roxa brilhante aparece nas mãos do cara e ele a joga com força no amigo. A bola atinge Nick no peito com toda a força e o cara voa com toda a força e começa a cair. O jovem cai direto em um dos caixões rituais, batendo nas costas com tanta força que por algum tempo não consegue respirar. Mike, de olhos arregalados, se apoia em Nick e começa a sufocá-lo. O cara só pergunta desesperado por quê. O cara, com os olhos vermelhos brilhando, aperta cada vez mais as mãos e repete, como se estivesse nervoso, que deseja a morte de Nick. Nick revira os olhos, percebendo que o fim está próximo, e cheia de desespero por não saber quem está na sua frente. De repente, fios de fogo escapam da jaqueta do cara e enredam a mão de Mike. O cara, gritando, arranca o membro, no qual aparecem queimaduras instantaneamente. Enquanto Mike está ocupado com sua mão, Nick, com suas últimas forças, sai do caixão e percebe que precisa sair daqui o mais rápido possível. O cara, respirando pesadamente, sai correndo para a rua com dificuldade, sem perceber Lola parada na esquina. Depois de assustar o irmão, a menina diz que o alertou mais de uma vez para não se importar com a própria vida. Lola pula com toda a força e chuta Nick no rosto, gritando que ele está tentando com todas as suas forças morrer. O cara enxuga o sangue do rosto e pergunta surpreso o que a irmã está fazendo aqui. A menina se vira e diz que está cansada de salvar o irmão da morte todas as vezes. Saindo da casa do amigo, Nick tenta explicar que Mike é seu amigo e ele é a segunda pessoa a mencionar algum tipo de viagem, algo está claramente errado. Lola comenta sarcasticamente que deve ser difícil para o irmão viver se só agora ele percebeu que tudo é muito incomum. Irmão e irmã chegam ao cais, onde Amália está sentada numa cadeira com uma vara de pescar nas mãos. À pergunta do rapaz, a menina responde perplexa que o mais velho não está pescando, mas atraindo um fantasma. Nick está tenso. De que tipo de atração de fantasma podemos falar? Mais uma vez esses dois estão tramando algo. Lola pula no cais e diz que mais tarde o irmão vai descobrir tudo, mas agora ele precisa ficar de pé e não se mexer. De repente, ouvem-se gritos vindos de trás, alguém corre e chama o jovem pelo nome.
Virando-se, o cara se surpreende ao ver Mestre Lee correndo em sua direção e perguntando por que ele está aqui também. Lee conta que sentiu seu talismã, dado a Nick, explodir. O mestre não pôde ignorar e veio verificar. O jovem aperta a mão de Lee com sincera gratidão e diz que ele só sobreviveu graças ao talismã. Lola derrama sangue na vara de pescar e murmura que ainda não está claro se o mestre salvou seu irmão ou, pelo contrário, o condenou. A garota se volta para o taoísta e diz que seu irmão não lhe pagou tanto, mas por que então Lee corre constantemente atrás deles? O mestre coça a cabeça pensativamente e diz confuso que na verdade o dinheiro não é o principal. De repente Amália, sentada imóvel, abre os olhos, manda todos ficarem quietos e diz que sente alguma coisa. De repente, um corpo flutua na superfície da água, onde Nick reconhece seu amigo Mike. Amália puxa a isca e manda Lol buscar com urgência o sangue do cachorro. A menina tira um frasco de sangue e imediatamente começa a despejá-lo na água. A irmã mais velha estremece bruscamente e o cadáver de Mike voa alto. Tendo caído no chão perto do cais, Mike milagrosamente ganha vida, cai de joelhos e implora para não matá-lo. Nick pergunta ao amigo o que aconteceu com ele, pois recentemente eles conversaram ao telefone, tentando descobrir quem o matou. Lee explica que com Mike é o mesmo que com Tom, alguém usou seu cadáver após a morte, sua alma está incompleta, suas memórias estão dispersas e é inútil perguntar sobre qualquer coisa. Nick percebe que o pescoço de seu amigo tem o mesmo buraco que o de Tom, o que significa que ele foi realmente usado apenas. No cais, Amália diz a Lola que o que eles precisam é debaixo d'água, então terão que mergulhar. As meninas pulam na água, Lola grita para o irmão ficar na praia e esperar que elas voltem. Os rapazes olham para a água. Nick pensa que as meninas mergulharam em busca de outra parte do corpo que procuram. O jovem pergunta a Lee se há alguma maneira de ajudar Mike a contar o que aconteceu e quem é o assassino. O mestre tira outro pedaço de papel com símbolos estranhos e respostas que podemos tentar. Lee joga o papel, explica que ela se chama Divindade da Boca, lança feitiços especiais e espera que tudo dê certo. O talismã gruda nas costas de Mike. O corpo do cara se arqueia e uma misteriosa luz roxa aparece ao seu redor. Lee aponta o dedo para o cara e pergunta quem o matou e por quê. Mike lentamente vira a cabeça e diz que é tudo culpa do Nick. Os amigos do cara fizeram tudo que o cara mandou. Nick diz a Lee que sua técnica não funciona porque Mike está falando besteira. Os caras nunca viajaram. O mestre ordena que Mike lhe conte com mais detalhes o que eles precisavam fazer, por que e quem o matou. O cara começa a contar que pouco antes de todos os acontecimentos, Nick organizou uma viagem conjunta para 3 amigos. De repente, com um forte estrondo, uma enorme coluna de água aparece acima do cais. Um estranho objeto de madeira com um desenho esculpido aparece no redemoinho de água. Lee, horrorizado, explica a Nick que Amália e Lola, por algum motivo desconhecido, puxaram o caixão do guardião para fora da água. Este caixão é destinado a imperadores antigos e foi feito por especialistas taoístas. Lee diz que esses caixões afastam os ladrões e protegem o cadáver, mas se o caixão flutuar, a morte sempre o seguirá. Lola e Amália saltam da água e pousam no cais ao lado do caixão. De repente, com um estalo alto, a tampa do caixão se abre e uma sombra negra começa a voar, esticando seus tentáculos para frente. Segurando os tentáculos com todas as forças, Lola grita para Mestre Lee se apressar e trazer os sapatos, pois a única forma de deter a sombra é abrindo o caixão. Lee ficaria feliz em ajudar, mas a sombra já o alcançou e começa a envolvê-lo com seus tentáculos. Há um estrondo e Nick vê que o corpo de Mike desapareceu, assim como aconteceu com Tom. Os tentáculos voam em direção a Nick, mas Lee empurra o cara e o cobre com ele mesmo. Percebendo que não consegue mais resistir, o mestre diz que toda a esperança está com Nick, só ele conseguirá os sapatos. Cada guarda do caixão vem com um par de botas. Assim que o cara calçar, o caixão vai confundi-lo com o guarda e abrir o caixão. Os sapatos do corpo de Mike são os sapatos do guarda do caixão. Nick diz com medo que há um fantasma na casa de Mike e se ele for lá, morrerá. Lee diz que aquele fantasma, uma mulher morta pelos rapazes e Nick também é o alvo dela. Muito provavelmente Mike não mentiu e o cara é um dos assassinos. O jovem tenta se justificar, dizendo que não tem ideia de nada e que toda essa história é uma espécie de mal-entendido. Lee grita que o mal-entendido não se resolve conversando sozinho, precisamos descobrir a verdade e parar de fugir dos problemas. Lola grita irritada que se não trouxerem os sapatos logo, todos morrerão. Nick se vira e corre em direção à casa, sua irmã o salvou tantas vezes da morte, agora é a vez dele. O cara corre e pensa que precisa descobrir a verdade, pois não fez nenhuma viagem e certamente não matou ninguém.
De repente, o cara para de repente. Porque se o fantasma realmente quer matá-lo, então ele não deveria aparecer ao lado dele. O mestre explode e diz que seu talismã era duplo e com a ajuda dele ele pode cuidar da casa. Então o cara precisa parar de tremer e só andar. Nick decide que as palavras de Lee parecem convincentes o suficiente, então ele deixa de lado suas dúvidas e corre para pegar os sapatos. Entrando na casa, o cara se certifica de que não há mais ninguém além dele e do corpo de Mike. O jovem levanta o pé do amigo e tenta tirar o sapato. Nick torce o sapato em todas as direções, mas ele cabe como uma luva e não cede. Puxando com toda a força, o cara finalmente tira o sapato, mas ao mesmo tempo cai no chão. De repente, o jovem encontra uma fotografia no chão e começa a olhar para ela com espanto. A foto mostra 3 amigos e 2 garotas. Nick não consegue acreditar no que vê, o que significa que a viagem realmente aconteceu. O cara não consegue entender como é possível que ele não se lembre de nada da viagem ou dos acontecimentos que aconteceram durante ela. O jovem decide que com certeza vai lidar com isso, mas depois precisa correr para resgatar todos os demais. Enquanto isso, no cais, Mestre Lee lembra um casulo emaranhado em tentáculos pretos e pergunta por que o cara está correndo tanto tempo. Amália tem certeza de que o cara ficou com medo e fugiu, porque não pode demorar tanto para tirar os sapatos. Lola afasta os tentáculos com a ajuda do fogo mágico e garante ao mais velho que seu irmão não é covarde. Nick fica sem fôlego e diz que está aqui e trouxe os sapatos. Lola grita para o irmão calçar os sapatos, aí ele vai virar guarda, aí o cara vai precisar pular no rio e nadar até o caixão. O cara é desesperadamente covarde, uma coisa é trazer sapatos e outra coisa é abrir o caixão. Amália grita de raiva porque o cara começou tudo isso e agora ele não quer ir ajudar. Nick fica magoado com as palavras de que tudo é por causa dele e que ele nunca foi um covarde. O cara calça os sapatos, surpreso que um par tão pequeno tenha chegado na hora certa para ele. O jovem se acalma antes do salto com o fato de agora ser o guardião do caixão, então nada deve acontecer com ele. Nick pula na água e nada direto para o centro da sombra com seus assustadores tentáculos pretos. De repente, esses tentáculos agarram o cara por todos os lados e o arrastam direto para o caixão. A força sombria arrasta o jovem para dentro do caixão e então a tampa pesada se fecha com um estrondo. Os tentáculos pretos desaparecem instantaneamente. Amália percebe que isso é suficiente e o caixão precisa ser puxado para a terra. Lola se vira para Mestre Lee e com raiva diz para ele nem pensar em interferir. O mestre senta-se exausto no chão e pede à menina que pelo menos explique por que ele e Amália estão a recolher partes de corpos. Lola habilmente joga a corda sobre o caixão e diz distantemente que a curiosidade não levará o taoísta a nada de bom. Nick liga a lanterna de seu telefone e se pergunta, ele se tornou o guarda do caixão, por que então o caixão o contém? De repente, à luz de uma lanterna, o cara percebe marcas de mãos ensanguentadas na tampa interna do caixão. O jovem percebe que estes são os vestígios daquele que foi trancado no caixão antes dele. Os vestígios foram deixados quando o homem tentou escapar. De repente a tampa se abre e Nick, com um grande alívio, vê o rosto do mestre Lee acima dele. O mestre percebe que outra parte do corpo está no caixão com o rapaz, e ele esperava que a antiga princesa estivesse lá. Nick se sente e diz que tudo o que está acontecendo o deixa terrivelmente desconfortável. Ele nunca teve que ficar deitado em um caixão, e até mesmo na companhia de uma parte do corpo de outra pessoa. Amália explica que os caixões dos guardiões não só possuem uma forte aura maligna que afugenta os ladrões, mas também possuem outra propriedade mais valiosa. Os caixões são excelentes para preservar cadáveres e podem regenerar certas partes do corpo, como cabelos, que podem então ser usados para ataques. A artesã sênior agita seu fio vermelho e atrai a parte restaurada do corpo e se prepara para sair. Nick grita que a garota não pode simplesmente ir embora, pois tudo o que acontece preocupa o rapaz e ele quer uma explicação. Amália olha atentamente para o rapaz e diz que está aqui para recolher cadáveres. Se o jovem incomodar, ela vai levar o cadáver dele também. Lee coloca a mão na boca de Nick e diz que o cara é um idiota e que o mestre vai levá-lo com ele. O mestre grita que já disse mais de uma vez ao rapaz que não se pode brincar com a artesã e que o jovem é simplesmente um homem-bomba. Voltando-se para Lola, Amália diz que a principal tarefa deles é recolher o cadáver, e que a menina e Nick não devem ter nada em comum. Lee empurra Nick contra a árvore, aperta sua mão e diz perplexo que não achava que o cara iria mordê-lo. O jovem está simplesmente furioso com esse tratamento de todos, ele deve descobrir o que está acontecendo e entender o que aconteceu. Nick entrega uma foto a Lee e diz que a encontrou na casa de Mike e que 2 das 5 pessoas que estavam nela já estão mortas.
O jovem tem certeza de que não foi a lugar nenhum com essa empresa e nem conhece a segunda garota da foto. Lee raciocina que o primeiro assassinato e desmembramento definitivamente aconteceu. Nick pode não se lembrar disso, mas o fantasma pensa o contrário, então o cara é um dos alvos. Nick entende que tudo isso é razoável, mas não acredita que possa estar envolvido em tal coisa. Além disso, por que esconder partes de corpos em suas casas? O mestre explica que partes do corpo aparecem por vontade de quem quer vingança, pois a cada parte que aparece um dos amigos morre. Nick decide que precisa encontrar aquele que está escondido nas sombras, para provar que o próprio cara não matou ou desmembrou ninguém. O jovem afirma que as próximas vítimas serão as meninas da foto, elas precisam se antecipar ao fantasma e descobrir toda a verdade. O jovem diz que conhece apenas uma das meninas, Nora, ela é sua ex-colega de classe. Mestre Lee ri e diz que a foto mostra a ex do cara e ele percebe imediatamente que esse amor não vai levar ao bem. Nick fica muito envergonhado. Corey diz que nem tudo é como o mestre imaginou. O cara se lembra de uma festa dos colegas de classe, onde havia muita bebida. A certa altura, o jovem percebe que bebeu demais e começa a passar mal. Saindo da cabine, Nick conclui que seus colegas são verdadeiros mestres em soldagem. De repente, Nick percebe que Nora, de quem ele realmente gosta, está parada na sala perto do espelho. A garota sai do banheiro e o cara pensa que enquanto tiver chance, ele precisa confessar seus sentimentos a ela. De repente, o jovem vira a cabeça e, percebendo uma placa na porta, percebe com horror que entrou por engano no banheiro feminino. Nick grita para Nora que ela não entendeu tudo direito, ele não queria espiar ela. A garota ri e diz que o cara está muito bêbado, então o erro dele é compreensível. Nora começa a tirar a calcinha e diz que nem todas as ações podem ser explicadas pelo álcool. A garota Cora entrega a calcinha ao rapaz e o convida a pegá-la. Nick fica vermelho como uma lagosta, mas ainda estende a mão e pega a calcinha da garota. Mestre Lee se dobra de tanto rir e pergunta com interesse o que aconteceu a seguir. Lola diz friamente que também está interessada em novos desenvolvimentos. Nick fica surpreso porque a garota ficou por perto todo esse tempo e ouviu tudo, ele pensou que ela saiu com Amalia. Lola convida o irmão para continuar a história e pergunta o que mais o colega deu a ele além da calcinha. Lee continua rindo e diz que uma dúzia de conjuntos de roupas íntimas femininas serão muito úteis para ele em seu trabalho. Nick revela que Nora acabou sendo transferida para outra escola porque ficava dando calcinhas e sutiãs aos meninos. Franzindo os lábios, Lola diz que já é hora de eles irem. Nick pergunta para onde, incompreensivelmente. A menina, irritada, diz que eles precisam encontrar a ex dele e se o irmão ainda não ouvir os conselhos da irmã, ela irá com ele. Nick olha para a irmã, Lola fica sem graça e diz: para que o cara não invente coisas desnecessárias, ela só precisa de uma parte do corpo, e não dele. A menina afirma que teve dificuldade em convencer a Amalia a deixá-la ir, por isso tem muito pouco tempo. Mestre Lee sussurra para o cara que Lola é dissimulada, ela está claramente preocupada com o destino de seu irmão. Nick tenta calar a boca do mestre e declara que ele é apenas um bufão. Lola se vira e pergunta se o mestre não deveria cuidar da própria vida ou será arrastado atrás deles novamente. Lee pressiona a mão no peito e informa pomposamente que já foi pago e não abandonará o caso no meio do caminho. A empresa se aproxima dos luxuosos portões da casa de Nora. Lee percebe que os ricos são até maus. Nick tentou ligar para Nora e para sua surpresa, a garota disse que já iria embora. A garota que aparece olha para quem veio e diz que embora o cara esteja apaixonado por ela, os outros são claramente supérfluos aqui. Nick acena com a mão envergonhado e diz que nem tudo é o que a garota pensava. Lola chuta o irmão na perna e pergunta com raiva por que ele hesita. É hora de começar a trabalhar. Nora presta atenção na menina e diz que embora o bebê seja charmoso, ela é atrevida demais. Nick entrega uma foto à garota e pergunta se ela se lembra dessa viagem, acrescentando que a vida da garota pode estar em perigo. Nora joga a foto fora, diz que é claramente photoshopado e que o jovem deveria ir embora e deixá-la em paz. Nick tenta desesperadamente impedir a garota, mas percebe que suas tentativas são em vão, ela não pretende conversar. O cara se vira para os companheiros e diz que, obviamente, Nora também não se lembra de nada e pergunta o que devem fazer a seguir. A irmã mais nova chama o irmão de idiota e pergunta se o cara realmente não entendeu que a namorada estava mentindo. O mestre observa que, a julgar pelas expressões faciais da garota, ela definitivamente enganou o jovem. Nick tenta pegar a fotografia abandonada e não entende por que Nora mentiu para ele. De repente, Lola manda o cara calar a boca e olhar o segundo andar da mansão. O cara se vira, levanta a cabeça e congela de espanto e horror.
No parapeito da janela do segundo andar está uma garota de vestido branco com véu. O jovem não entende quem é, mas claramente não é Nora. De repente, a garota dá um passo à frente e cai de cabeça no chão. Nick fica chocado. Alguma garota se suicidou na casa de Nora. Precisamos chamar a polícia com urgência. A irmã toca a mão do rapaz e o aconselha a se acalmar e apenas continuar observando. A garota quebrada se sente e tenta levantar a cabeça sobre o pescoço quebrado. Nick não entende nada. Tem tanto sangue por aí. Como a garota pôde se levantar? Porque ela estava definitivamente morta. Aí o cara ergue os olhos e pergunta horrorizado ao mestre se ele está imaginando o que está vendo agora. No segundo andar a mesma garota aparece novamente, só que com um vestido ensanguentado e pula novamente. Então Nick se lembra que lhe esfregou lágrimas de vaca nele, o que significa que a garota é um fantasma, presa em um ciclo de repetição do suicídio. O mestre percebe que a garota claramente não morreu aqui, é apenas um ciclo mortal fechado por campos magnéticos únicos. Lee diz que o ato de suicídio é punido no inferno e a vítima terá que experimentar a morte repetidas vezes, de alguns dias a várias décadas. Lola ouve silenciosamente o mestre e então declara com segurança que nem tudo é tão simples como Lee diz. A menina declara que precisa entrar e pula a cerca com bastante habilidade. Seguindo a garota, o capataz sobe na cerca e alegremente aconselha Nick a acompanhá-los. O cara desesperado diz que se seus companheiros não souberem, isso é um arrombamento. O jovem caminha pelo caminho e Lola conta que a mulher se suicidou de propósito, aproveitando a formação para preservar a alma do suicida. A menina percebe os amuletos e diz que eles ajudam o fantasma a permanecer no ciclo da morte, ao invés de ser arrastado pelos habitantes do inferno. Quando Nick pergunta por que o fantasma fez isso, a garota sarcasticamente o aconselha a perguntar ao ex, ela provavelmente sabe. Lee percebe que além do suicídio, existem várias outras formações assustadoras instaladas ao redor da mansão. Nick diz decisivamente que agora eles não têm tempo para os segredos dos outros. Eles precisam descobrir o que aconteceu com o corpo desmembrado, caso contrário Nora morrerá em seguida. Lola mais uma vez provoca o irmão, dizendo que ele está preocupado com o ex. Lee diz pensativamente que os segredos da mansão podem muito bem estar ligados ao cadáver, então isso precisa ser verificado. O mestre pega uma bússola estranha e diz que definitivamente há algo errado com a casa, há uma sensação de que ela não foi criada para as pessoas. Lola examina a situação com concentração e diz que não se trata de uma casa, mas de um túmulo vivo. O mestre coloca a mão no ombro de Nick e admite francamente que a irmã do cara está fazendo um trabalho muito melhor do que ele. A menina aproxima-se rapidamente de uma pequena casa, em cujo segundo andar há luz acesa, e diz com decisão que é aqui que eles pertencem. Percebendo que a porta está trancada, Lola manda os rapazes subirem pela janela do segundo andar. O mestre ergue os olhos com um sorriso e diz que isso é uma ninharia muito pequena. Depois de um tempo, Nick fica nos ombros de Lee. O mestre fica indignado por ele não ter sido contratado para ser escadote. Por fim, Nick chega até a janela e diz que agora abrirá a porta de baixo e os companheiros poderão entrar na casa. Uma vez dentro da sala, o cara olha em volta surpreso. Nunca tinha visto nada parecido antes. Bem no meio da sala há um túmulo de pedra, no qual está escrito que aqui repousa a querida filha Nora. O cara lê atentamente a inscrição e entende que, aparentemente, Nora já está morta há muito tempo. O jovem ouve barulhos estranhos atrás de si e com medo pergunta quem mais está aqui. Lola sacode as mãos e percebe que com tanto choro não seria difícil encontrar seu irmão nas profundezas da floresta. Nick mostra sua descoberta para a irmã e diz que Nora já está morta há muito tempo. Mas quem é a garota que o conheceu na casa? A garota calmamente aconselha o rapaz a não se preocupar, pois a ex dele com certeza está viva, a energia dela é fraca, mas com certeza está aí. O jovem coça a cabeça pensativamente e pergunta por que essa tumba é necessária. Surpresa com a estupidez do irmão, Lola explica que o túmulo vivo é para os vivos, quem entrar nele morrerá. De repente, a garota aponta o dedo para a janela e diz a Nick para trazer Mestre Lee o mais rápido possível. Nick se aproxima da porta e se pergunta por que ainda mais pessoas deveriam ser atraídas para dentro se todos que entram devem morrer. A porta também não abre por dentro e o cara começa a bater forte na porta e chama um técnico. Há um silêncio mortal do lado de fora da porta. O jovem se vira para Lola e pergunta se isso significa que Lee está em apuros. A menina diz com indiferença que Lee é muito capaz e que vai ficar tudo bem com ele, e então ela percebe que todos ainda moram na tumba. O cara olha as oferendas e diz que pelas regras elas não deveriam ficar atrás do túmulo, mas na frente dele.
Lola percebe que a comida foi claramente escavada e chupada recentemente, e se não foi uma pessoa que a comeu, foi apenas um fantasma. A menina diz que precisamos desenterrar tudo aqui e ver o que o ex do irmão dela está tramando. Nick cava atentamente e pergunta se sua irmã tem certeza de que eles precisam ir até lá. Lola aconselha você a reclamar menos. O segredo está ligado à namorada do seu irmão. Ele não está interessado. De repente, a pá faz um som estranho, batendo em algum recipiente duro. Nick enxuga o suor e diz que, felizmente, só havia uma jarra dentro, e não outro cadáver. Lola olha pensativa para o buraco e manda o irmão tirar a jarra e abri-la. O cara aperta a jarra contra si, abre e tenta entender pelo cheiro que pode estar escondido dentro. Aparentemente tem algum tipo de gordura ali. Nick olha para dentro e vê um bebê flutuando em um líquido estranho. O jovem abre silenciosamente as mãos e o jarro cai no chão, quebrando-se em fragmentos. O cara finalmente conseguiu escapar e gritou horrorizado para a irmã que havia um bebê morto na jarra. A garota olha para o achado e diz pensativamente que provavelmente é um bode expiatório. Nick está suando com tudo o que está acontecendo, mas ainda está interessado em saber para quem é esse bode expiatório. Um momento depois, o cara percebe que se o nome de Nora está escrito no túmulo, então a cabra é para ela. Acontece que a menina já deveria ter morrido há muito tempo. De repente, o bebê abre os olhos e, olhando para Nick, começa a rir de forma repugnante. O jovem reca horrorizado e diz com medo à irmã que o bebê está sorrindo para ele. Lola cobre Nick consigo mesma e diz que ativaram a tumba viva. Agora vai ser difícil. O irmão deve ficar atrás dela e ficar em silêncio. O jovem se oferece covardemente para simplesmente deixar este lugar terrível, pegar Lee e fugir. Lola se vira surpresa e pergunta se o irmão realmente acha que ela é tão fraca e duvida que possa protegê-lo. Nick admite que não se trata da força da garota, mas de si mesmo. Ele não quer arrastar Lola para a cova com ele. A menina pega um objeto mágico e diz que depende apenas do comportamento futuro do irmão se ele a arrastará para o túmulo ou não. A irmã entrega uma agulha ao irmão e diz que o bebê é a porta de entrada para o inferno, e que o cara precisa matá-lo para se livrar da aura assassina. O jovem afirma com firmeza que sua irmã pode contar com ele fará tudo o que for necessário. Nick ataca o bebê com decisão, mas de repente ele pula e se esquiva do ataque. Um momento depois, a própria criança morta ataca o cara e voa rapidamente em sua direção. O jovem cai no chão. O bebê cai em cima dele e tenta cravar os dentes no corpo do rapaz através da roupa. Lola prepara um local para conter os mortos, mas percebe que falta muito pouco tempo. A menina se vira para o irmão e pergunta se ele acabará matando o bebê. Quanto tempo pode esperar? O cara empurra a criatura para longe dele com força e tenta mirar. Finalmente, Nick segura a cabeça do bebê e empurra a agulha com força diretamente em sua testa. De repente o jovem ouve um grito alto vindo da rua e pergunta o que é. Lola diz que se esqueceu completamente de dizer que se o bode expiatório estivesse ligado a Nora, ela também poderia ser afetada. De repente eles começam a bater na porta com força frenética e Mestre Lee grita, pedindo ajuda. Nick corre até a porta para ajudar o mestre, mas seu irmão o impede e diz para ele calar a boca e se esconder. De repente, ouve-se um rugido terrível e tudo ao redor começa a vibrar violentamente. De repente, uma multidão de criaturas mortas assustadoras aparece ao redor do irmão e da irmã. Lola libera fogo mágico, mas não entende de onde vieram as criaturas, pois o bebê está morto, e com ele a porta do inferno foi destruída. Na cabeça de um dos monstros atingidos pelo fogo da menina, Lola percebe um pedaço de papel com sinais estranhos. Uma poderosa explosão de fogo é ouvida, os monstros desaparecem e o papel voa cuidadosamente e cai no chão. Lola pega o papel e percebe furiosamente que este é o talismã de Lee e as criaturas recentes não vieram do inferno, mas sim do talismã. De repente, a mão decepada de um dos monstros começa a se mover e agarra Nick pela perna. O cara solta um grito selvagem, a irmã instantaneamente se vira e bate fogo na mão. Outro morto salta do chão, segurando a cabeça decepada nas mãos. Lola agarra a mão do irmão, diz que desta vez um morto veio do inferno e começa a correr. O homem morto joga a cabeça, que rapidamente voa logo atrás de Nick. O cara percebe que não vai conseguir escapar, agarra a irmã nos braços e de repente se senta no chão, a cabeça brilhando logo acima deles. De repente, Nick agarra Lola nos braços, abraça-a com força e chuta a porta com toda a força. Na rua, Mestre Lee corre em direção a eles gritando por socorro, e outra criatura estranha e morta corre rapidamente atrás dele. Lee vê os rapazes e percebe com medo que eles também estão sendo perseguidos. Acontece que os mortos os cercaram dos dois lados. Os caras ficam de costas um para o outro.
O mestre entrega um telefone a Nick e diz para ele ligar para seu guardião Ron e ligar para ele com urgência. Lola empurra o irmão e manda ele correr porque ele só vai atrapalhar de qualquer maneira. O mestre e Lola estão se preparando para a batalha. A garota pergunta com raiva por que ele incriminou o Nick, mas ele nega tudo. Mirando na cabeça atacante, a garota diz furiosamente ao mestre que se alguma coisa acontecer com seu irmão, Lee compartilhará seu destino. Correndo pela esquina, Nick tenta recuperar o fôlego e pega o telefone que o mestre lhe deu. Assim que a ligação é atendida, o cara grita que é amigo de Lee e que todos estão em perigo mortal, precisam de ajuda o mais rápido possível. De repente, o jovem sente a mão fria de alguém em sua cabeça e congela de horror, deixando cair o telefone. O fantasma de um suicida aparece na frente do cara, pendurado de cabeça para baixo e apalpando o cara com as mãos feridas. De repente, Nora aparece de lado junto com um homem e, voltando-se para o fantasma, implora à mãe que não mate o cara. Mas o fantasma não escuta a garota, agarra Nick pelo pescoço com as mãos e começa a estrangulá-lo. O cara só tem um pensamento na cabeça que não quer morrer aqui. De repente, um homem pressiona uma agulha afiada no pescoço de Nora, e a menina implora ao pai para fazer isso mais rápido. Mas o pai avisa a filha que Nick vai morrer hoje de qualquer maneira, ele descobriu o segredo deles e não tem outra saída, mas ele fará um excelente espírito da tumba. A garota se senta no chão exausta, olha com saudade para Nick com os olhos fechados e sussurra que não queria isso. De repente, uma adaga afiada voa pela lateral, perfura com força a cabeça do fantasma e, ao passar, fica presa na parede. De repente, o fantasma do suicida começa a derreter e o corpo gradualmente se transforma em um espírito etéreo, que desaparece gradualmente. Nora e seu pai observam surpresos o que está acontecendo, sem acreditar no que veem. Os olhos do homem ficam vermelhos e ele grita de raiva, sem entender quem poderia destruir sua formação. Um homem calmo, bonito, com longos cabelos pretos e roupas brancas aparece diante dos presentes. Nick esfrega o pescoço com cansaço e diz ao homem que ele é obviamente o mesmo Ron, o guardião do mestre Lee. De repente, o cara se lembra de seus companheiros e grita que Lola e Lee estão em perigo mortal e precisam ser salvos. O pai de Nora aponta o dedo para os rapazes e diz com raiva que ninguém será salvo hoje ou sairá vivo. De repente, o morto sem cabeça se vira e foge na direção oposta. Lee e Lola não entendem o que aconteceu com o morto e por que ele se separou dos outros. Dando um salto gigante, a criatura sem cabeça se encontra diretamente atrás do pai de Nora, que lhe ordena que mate os intrusos. Ron puxa uma espada enorme das costas e dá um golpe poderoso e preciso com o braço. A cabeça que o monstro segura na mão acaba sendo completamente cortada ao meio, houve-se um estalo e não sobrou nenhum vestígio do monstro. O homem olha para Ron surpreso, maravilhado com seu poder mágico, e pergunta quem ele é. Lee e Lola correm o mais rápido que podem em direção à companhia de pessoas. O mestre percebe Ron e grita que outro morto os está perseguindo. Ron, com um aceno de dedos, lança 3 adagas de fogo no inimigo, que voam a uma velocidade incrível. Num piscar de olhos, o morto é derrotado e desaparece da mesma forma que todos os anteriores. Nick observa com espanto o ataque rápido como um raio, mas silencioso, e percebe que Ron é realmente feroz. Lee joga os braços em volta do pescoço de Ron com entusiasmo, diz que está muito feliz em vê-lo e explica brevemente tudo o que está acontecendo aqui. Ron empurra a mestre Lee e comenta mal-humorado que o menino é simplesmente ignorante. O homem olha para Nora e pensativo diz que aqui se sente a formação da longevidade da prole. Nick ouve horrorizado as palavras do guardião e percebe que seu colega deveria morrer dentro de 1 ano. Lola agora entende por que a menina tinha tanta energia e o bebê realmente foi seu bode expiatório, e mesmo por 20 anos inteiros. Mestre Lee esfrega o queixo pensativamente e murmura que tudo isso é muito interessante. Lee diz que a mãe de Nora cometeu suicídio para transmitir anos de vida à filha, e o comportamento futuro da menina na sociedade é consequência disso. A roupa lavada que Nora estava distribuindo estava repleta de uma maldição que exala energia Yang, algo em que seu pai trabalhou. Foi graças ao influxo diário de energia masculina que Nora conseguiu viver uma vida normal, rodeada de pessoas comuns. Ron agarra Lee pelo peito e pergunta se ele já falou o suficiente, declara que vai ajudar a limpar a bagunça e sai imediatamente. O pai de Nora grita que os jovens arruinaram sua antiga vida, ele vai chamar mais soldados do inferno, mesmo que tenha que morrer por causa disso. O homem lança um feitiço e tudo ao redor fica envolto em névoa, e a terra treme sob seus pés. A terra racha e as mãos dos mortos aparecem na fenda, rastejando para fora.
Ron desembainha sua espada e a enfia no chão com um movimento brusco, destruindo os mortos com um raio verde. O pai de Nora cai de joelhos, tossindo sangue e percebendo que realmente perdeu. Nora corre até o pai, chora e diz que já deveria ter morrido há muito tempo e não tem mais forças nem vontade de lutar contra o destino. O homem conta que quando a mãe da menina estava grávida, ele não conseguiu protegê-la e alguém lançou sobre ela a maldição do último herdeiro. Para dar uma chance à filha, a mãe suicidou-se, dando à menina anos de vida, e o próprio pai deu 20 anos, e no final decepcionou a esposa e a filha. O pai diz que sabe do uso de tecnologia proibida e que o céu irá puni-lo. O homem chora e implora para não destruir sua formação, pois Nora não tem muito tempo de qualquer maneira. O pai cai no chão, a filha corre até ele e sacode horrorizado o pai morto. Ron diz ali que ele precisa derrubar o salgueiro e a formação vai desabar sozinha. O próprio cara começou a bagunça e agora cabe a ele decidir o que fazer. Nick acha que agora está claro por que Nora se comportou de maneira tão estranha, mas quem poderia lançar uma maldição tão monstruosa sobre ela e sua família?